Fala pessoal, tudo bem com vocês? O timão de Ramon Dias melhora, mostra evolução, mas ainda perde muitos gols e com isso acaba derrotado para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. A gente precisa falar do jogo, dos destaques do time e também das polêmicas com a arbitragem, né? Foi pênalti, especialmente o segundo, né? O Galo acabou vencendo com 2 cobranças de Hulk, o dono do jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos falar dessa vitória do Atlético Mineiro, mas no detalhe, né? Acho que o Corinthians merecia uma melhor sorte no jogo, pelo menos um empate, e teria saído com um bom resultado, na minha opinião. Se eu considerei, lá na estreia do campeonato, ainda sob comando de Antônio Oliveira, um 0-0 contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, um bom resultado, por se tratar de uma equipe que pode disputar o título, tem investimento para isso, tem elenco para isso. Naquela oportunidade, claro que eu não sabia o que se desenrolaria depois, né? Consideraria um empate também, esse jogo fora de casa. Mas as circunstâncias, elas mostraram que o Corinthians poderia até ter vencido o jogo. Eu acho que foi um jogo igual, acho que o Galo teve também a sua supremacia, a sua dominância, a sua posse de bola, pela qualidade dos jogadores que tem. O Gabriel Milito é impressionante, né? Ele escala o Scarpa de lateral direito, né? Ele utiliza um sistema de 3 zagueiros ali e o Scarpa é um ala pela direita. Só que aí ele ganha também um cara na bola parada, um cara que arma o jogo. Aí tem o Hulk que se desloca com uma capacidade absurda. E tem jogadores que chegam a todo instante na área adversária. O Galo tem essa imposição. Não tem jogado tão bem, é verdade, nesse campeonato como poderia. Começou muito bem com o Milito, depois deu uma oscilada. E nesse jogo, cara, sofreu. Sofreu porque o Corinthians deu muito trabalho. Eu acho que essa para mim é a grande notícia do jogo. Apesar da derrota, e eu sei que a derrota é ruim, e eu sei que tem a questão da arbitragem que vai ficar na cabeça do torcedor, mas aqui analisando um contexto um pouco mais amplo e do que vem pela frente, e também falando de um técnico que chegou, gente, não tem um mês que o Ramon Dias está trabalhando, e é impressionante a cirurgia que ele conseguiu fazer nesse time do Corinthians. É um Corinthians completamente diferente. É um Corinthians que morde, um Corinthians organizado, um Corinthians taticamente bem postado, um Corinthians com repertório, é um Corinthians que chega bem à frente. O jogo de hoje tem uma derrota e é importante a gente fazer esse tipo de análise, porque nem sempre quando ganha joga bem e nem sempre quando perde joga mal. Mas, como diria o Tite, né, bem conhecido dos corintianos, quanto melhor você joga, mais próximo você está de vencer. E a gente precisa olhar o prisma desse Corinthians ali na frente, com Copa do Brasil, com Sul-Americana, com a sequência do Brasileiro. E, cara, o Corinthians encarou o Atlético Mineiro dentro de casa e assim, poderia ter, no mínimo, empatado o jogo, mas criou chances para poder ter até vencido o jogo. Claro que, né, se você falar dessa forma, claro que o Galo também teve as suas. O Hugo Souza faz uma defesa meio que no susto, assim, mas inacreditável, né? A queima-roupa numa cabeçada, que a bola ainda explode no travessão. Claro que o Galo teve as suas chances. Agora, o Matheus Mendes, caramba, ele fez 2 milagres na mesma jogada. Num chute do Yuri e depois numa cabeçada do Garro. Além de outras defesas, né? Ele foi muito importante no jogo, o goleiro do Atlético. Por quê? Porque o Corinthians chegou. E, cara, o Yuri Alberto, de novo ele merece um episódio, né? Um capítulo, um destaque, porque eu sei que a galera fica pegando no pé pelos gols perdidos, e é óbvio que a gente tem que referir isso. Falta tranquilidade para ele muitas vezes. Pô, ele recebe uma bola açucarada pelo lado direito do Romero, que ele chega na cara do goleiro, acho que é do Romero que tenta cruzar, cruza a defesa, corta a defesa do Galo, ele chega na frente do goleiro, ele tenta tocar por baixo, que eu acho até que é uma escolha interessante, porque é muito comum os goleiros saírem para tentar cobrir, né, no alto e às vezes tomam por baixo, né? Só que o Matheus fechou demais o ângulo do Yuri, mas é gol perdido, né? Ele chega na cara do goleiro e ele não consegue ter uma solução. Só que na sequência, ele faz o gol de cabeça. Cara, que cruzamento do Garro, né? Porque é uma cobrança rápida de escanteio ali com o Fagner, e o Garro tá meio que de costas, cara, e ele dá um giro assim, e tipo faz um arco, assim, um cruzamento na cabeça do Yuri. E a defesa do Galo tava tão, tipo, não percebendo que isso ia acontecer, que deixaram o Yuri livre. E aí ele recebe, cara, a bola foi na cabeça com GPS, e o Yuri só deslocou e cabeceou no cantinho, e fez o gol ali que empatava o jogo. Só que ele perde um gol antes. Mas ele também criou outras oportunidades. Aí eu queria destacar também a movimentação dele. O Yuri é um cara que criou chances para o Corinthians. Tem um lance pelo lado esquerdo, ele aparece muito bem na área, ele está saindo da área muitas vezes para armar o jogo. O Yuri tem jogado bem.
ou tem melhorado o seu jogo coletivo. E isso tem ajudado muito o Corinthians no setor de ataque. Eu sei que faltam reforços, eu acho que o Corinthians precisa se preocupar com isso, em trazer reforços para o ataque, porque, sei lá, acho que você aumenta a concorrência, daqui a pouco o Yuri percebe que precisa jogar mais porque tem uma sombra, daqui a pouco o cara consegue concorrer com ele, daqui a pouco tem um parceiro de ataque nessas saídas do Yuri da área, daqui a pouco ele pode jogar com outro centroavante, um cara mais fixo, ou mesmo um segundo atacante como foi o Romero. Enfim, acho que o Yuri merece destaque pelo gol que ele fez, pelo que ele tem se doado para a equipe. Agora, que ele perde gols, isso eu não posso negar, ele precisa corrigir isso. E aí ele vai se tornar quase perfeito, né? Um cara né, que vai entregar tudo que a torcida precisa. Eu deveria ter começado por isso, né? Mas como eu já citei alguns lances do jogo, né? A escalação do Ramon, ela manteve o sistema de 3 zagueiros e ela quase, mas quase, Ramon, ela foi na escalação que eu imaginava que poderia ser a ideal no vídeo pré-jogo que fiz aqui no canal. Quem acompanhou sabe do que eu estou falando. Com as voltas, os retornos, a suspensão do Kaká, eu pensei, bom, ou ele vai de 2 zagueiros e reforça o meio, ou ele vai de 3 zagueiros e aí tem que tirar o Rian do time, que eu não tiraria, acho que é um menino que está indo bem, que também perdeu um gol, que também chegou na cara do goleiro e o Matheus fez a defesa. Mas acho que a escolha não foi melhor, ele chutou em cima do goleiro, mas enfim, apareceu ali para finalizar e tem jogado bem, tem merecido sequência. Ou ele tiraria o Rian para manter o sistema de 3 zagueiros e sem o Kaká ficaria difícil, ele teria que botar o Gustavo Henrique, ou ele colocaria 2 zagueiros e reforçaria o meio de campo para jogar contra o Galo. Ele fez isso. Só que ele fez isso com André Ramalho e Félix Torres. E, gente, o Félix Torres, me desculpem, eu até coloquei no meu Twitter isso, exatamente isso, que, poxa, eu faria isso só não com o Félix Torres, mas com o Gustavo Henrique. E fui xingado pela galera, dizendo, pô, mas você tá louco, o Gustavo Henrique é lento, você tá de sacanagem, o Félix Torres é melhor. Assim, gente, nós já estamos vendo o que está acontecendo. O Félix Torres tá mal tecnicamente. Ele tem que ir para o banco. Não estou dizendo que ele tem que ser mandado embora. Não, acho que o Corinthians pagou caro por ele. Acho que é um cara badalado. Acho que ele não está no nível que ele já mostrou na seleção, no Laguna do México também, né? Mas, enfim, não foi por isso que o Corinthians contratou esse cara. Numa linha de 3 ainda muitas vezes, né? Não era o caso hoje. Até era, tá? Porque ele bota os 2 zagueiros, o Félix Torres e o André Ramalho, que fez uma baita partida de novo, e o Ranielli funciona mais como um terceiro zagueiro do que como um volante. Então ele fez uma escalação entre as duas possibilidades, né? Ele foi meio móvel, porque o Ranielli não foi um volante, ele obviamente ajudou o meio campo, mas ele também recompunha como terceiro zagueiro, algo que ele fazia já com o Antônio Oliveira. Então você tinha 3 zagueiros e com a bola você tinha mais um cara no meio, e também para poder caçar os jogadores do Galo. E aí o Rian, o Alex Santana e o Rodrigo Garro, com o Romero e o Yuri Alberto. Então ele fez um esquema bem móvel. Eu gosto muito das ideias do Ramon, cara. Ele tem repertório, já falei, o time é organizado, tem encaixe de marcação, os caras estão sabendo o que fazer com a bola. Mas assim, a escolha dele pelo Félix Torres não está se justificando. Acho que algumas escolhas do Ramon ainda são questionáveis, como, por exemplo, o descarte ao Breno Bidon. É meio inexplicável isso. E assim, calma lá, tá? Na estreia contra o Grêmio, eu entendi o Charles entrar. Pô, o cara chegou agora, né, tudo mais, foi entrar ali no segundo tempo, é um jogador que veio badalado da Europa, mesmo que não seja no primeiro mercado, mas beleza, veio do futebol europeu, com uma rodagem, experiente e tal. Calma, né? Calma, né? O Charles, vamos pro fim da fila, até porque eu fiz até um vídeo aqui, meio que com uma heresia aqui, né, porque quando ele surgiu, ele realmente surgiu muito bem, mas calma, não é o Tony Kroos, calma. O Charles pode ajudar em algum momento, nesse jogo não mostrou muita coisa, mas beleza, vai pro fim da fila. O Breno Bidon simplesmente foi arquivado. E ele estava ajudando muito o time do Corinthians, pela capacidade técnica que ele tem. O Paulinho chegou a dizer que ele era um craque. O Antônio Oliveira disse que ele era especial. O Antônio já saiu, o Antônio estava mal, mas assim, você tem o olhar de pessoas que estavam ali dentro há não muito tempo, dizendo que ali tratava-se de uma joia. O Antônio usava a expressão diamante. E aí nós vamos simplesmente descartar o menino? Então, assim, isso está meio inexplicável por parte do Ramon, e acho que ele precisa usar mais o Bidon, até porque, enfim, o elenco está sendo formado, você tem algumas novidades, tem gente chegando, mas assim,
Só se tem alguma coisa contratual, alguma coisa que a gente não sabe que daqui a pouco pode aparecer. Enfim, foi um Corinthians bem postado, um Corinthians que criou chances, que desperdiçou essas chances, mas que individualmente ainda comete algumas falhas, como o próprio Félix Torres, e o segundo pênalti, né, que a gente precisa falar a respeito. O primeiro, não tenho nem muito o que discutir, né, gente? O Rodrigo Garro, que fez um partidaço de novo, jogou muito bem. Cara, como ele busca o jogo, ele deu assistência pro Yuri, ele tá em todas as partes do campo, ele ajuda demais o Corinthians. É um cara, ele tenta umas enfiadas de bola que às vezes até não acontecem, né? Porque a defesa acaba afastando, ou porque o jogador não alcança, mas, cara, volta e meia, assim, ele tá na intermediária defensiva, ele descola um passe. E esse é o cara diferente que você precisa ter no jogo, porque a construção ofensiva do Corinthians mudou muito do ano passado para cá, por conta desse jogador, por conta de Rodrigo Garro. Só que ele não pode fazer isso, né? É mais um detalhezinho que numa cobrança de falta, assim, pô, lá é uma falta meio longe, assim, aí ele, dentro da área, acaba abrindo a asa ali e cometendo a penalidade. Nem tem muito o que discutir sobre esse pênalti, o Hugo quase pegou, mas o Hulk é o Hulk, né? Impressionante como os números dele só crescem, o cara continua performando, jogando em alto nível, identificado com o Galo, dá gosto de ver o Hulk jogar aqui no futebol brasileiro. Reclama bastante e tal, né? Os rivais não gostam muito, mas ele é diferente. E aí vem o segundo pênalti. O segundo pênalti, cara, é uma constância de falhas, né? Porque aí a bola vem pelo lado direito e o Félix Torres, uma barata tonta, não consegue pegar. Vem o cruzamento, o André Ramalho, a bola vem que passa por ele, mas, cara, eu tava vendo o que isso ia acontecer, né? Eu falei, pô, ele não consegue alcançar a bola, mas para mim o erro tá na origem. E aí quando ele chega na bola, ele chega um pouco atrasado, e para mim o pênalti ele tá no Fagner, se vocês verem o lance, porque eu tava até na dúvida se ele tinha encostado no Paulinho, se ele não tinha pegado a bola. O Bruno Arleu de Araújo marcou o pênalti em campo. Mas como ele não quer cometer o pênalti, evidentemente, ele está dando o carrinho, a bola já passou, ele atinge o Paulinho está caindo, né? Só que aí que tá. O Fagner ele empurra pelas costas o Paulinho e o carrinho do André acaba derrubando ainda mais o Paulinho. Ou seja, dá para escolher ali quem cometeu o pênalti. Então, eu tive a dúvida até no toque do André no Paulinho, mas depois vi que pegou, mas pegou especialmente porque o Fagner chega empurrando o Paulinho e tirando ele da jogada. Então, também não tem muito o que falar sobre esse lance. O árbitro foi bem no jogo? Não, não foi. Ele é irritante, ele teve falta de critério, inverteu alguns lances, foi cercado, é um árbitro que já teve muitos problemas, já foi rebaixado para a Série B, para estar na Série B, foi punido pela CBF, aí volta. O Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, perdeu muito espaço nos últimos tempos. É um cara, né, FIFA e tudo mais, que tem representatividade, mas assim, ele é fraquíssimo. Agora, os pênaltis eu realmente acho que eles aconteceram. E vocês? E vocês gostaram da atuação do Corinthians? Acham que melhorou? Tem boas perspectivas? Individualmente, o que vocês acham que precisa acontecer aí? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!